Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje está na tela o assunto. Vou falar aqui sobre a Cebav. Foi um pedido, foi uma sugestão feita ainda em 2023 e hoje dia 2, pessoal, um ótimo início de ano para todos que me acompanham. Eu vou aqui cumprir e fazer o conteúdo sobre a Cebav que está subindo assim como 99,9% da bolsa, tá? Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? A gente passa pela tese de investimentos, quem é a Cebav para quem não conhece. A gente vai mergulhar um pouquinho sobre esse relatório da XP Expert, né, que foi o principal print da minha tela aqui no início do vídeo, depois sua segmentação de receita, sua alavancagem, o preço do alumínio e sem dúvida nenhuma a gente vai terminar com os fundamentos, mais destaques operacionais do terceiro trimestre, que é o mais atualizado, e aí sim, final do vídeo, análise gráfica, aquela clássica para você que está posicionado ou pensando em se posicionar na Cebav, quais são ali os degraus que ela pode subir, tá? E também descer, por que não, em 2024. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, eu passo aqui pelo disclaimer. Convido a todos a se inscreverem no canal. Meu nome é Bruno Mazzoni, eu sou analista CNPI técnico e todos os dias aqui no YouTube, no Clube dos Dividendos, eu posto ao menos um vídeo. Então, considere se inscrever se você gosta de ações e dividendos e teses de investimento. Também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, dando aqui início ao vídeo, quem é a Companhia Brasileira de Alumínio? Tá? São 3 unidades de mineração, Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Zona da Mata e Bairro Alto. Depois nós vamos para 4 unidades de alumínio, tá? Onde aqui ela consegue expandir um pouquinho mais o seu território geográfico. Vamos lá para o Nordeste. 23 usinas hidrelétricas, então é um investimento importante porque alumínio, pessoal, é super intensivo em energia. E aqui no Brasil, nós temos visto nos últimos anos um forte investimento em eólica. Ela está estudando também essa parte, já tem 2 parques eólicos, então pode haver uma migração, e algumas vendas de hidrelétricas podem acontecer para investimentos, concessões, joint ventures em parques eólicos, porque o estímulo do governo está ali no vento e no sol, talvez seja interessante para a companhia. Isso pode acontecer ao longo dos próximos anos. E 2 reservas ecológicas. É a maior produtora de alumínio do Brasil, tá? Então é uma companhia que vai estar conectada aí, sem dúvida nenhuma, com um pouco de transição energética e com a indústria de alumínio automotiva, uma das principais, transportes em maneira geral. Tá? Quando a gente olha para o desempenho, pessoal, pós-IPO, recém-IPO, a empresa abriu capital recentemente, um desempenho pífio. Tá? Em 2023 não foi um desempenho fácil, apesar da gente ter visto no terceiro trimestre um aumento do volume de vendas, o que já é importante. E já é importante. E a energia aqui no Brasil, se comparado com os pares, é mais barato, principalmente para quem detém a geração, como é o caso dela. Nós, clientes, lá no finalzão, na CPFL, Equatorial, ou seja, a empresa que tem a concessão da distribuição, nem sempre conseguimos grandes descontos. Tá? Mas quem gera energia ali, pega isso na fonte e tem esse desconto. Então a Cebav tem essa conquista, ou melhor, né, essa vantagem em relação a pares globais, e aqui no Brasil, São Pedro é muito bacana e o custo de energia é menor. Tá? Então ela é atraente, ela tem essa atratividade, essa força, quando e se de repente a companhia começar a exportar alumínio, que não é o caso da companhia hoje, está muito conectada com o Brasil. Quando a gente olha para a segmentação geográfica da Cebav, está muito conectada com o Brasil, muito mesmo. Tá? Então a gente vai olhar aqui para uma empresa que tem 85% Brasil como fonte de receita, 7% Estados Unidos e 1,8% apenas da China. Então aqui, pessoal, ela fica meio que a ver navios em um ano de 2024 se você aposta na China, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque ela está muito mais conectada com o Brasil e Estados Unidos. E Estados Unidos tem eleição presidencial e um ciclo de juros que, por hora, está bem apertadinho por lá. A gente não tem muito ali esperança que vai haver grandes cortes para esse ano aqui. Tá? Então nós temos política monetária apertando por lá e eleição. Muita volatilidade para uma companhia que está conectada com os Estados Unidos. E Brasil, a gente deve ter uma desaceleração econômica, não muito grande, mas ainda deve manter, de certa maneira, aquecida. Então o Brasil não seria um grande pepino, mas tenho noção que a receita da Cebav é predominantemente tupiniquim, brasileira. Beleza? Então isso é importante de se dizer. Recentemente fez um aumento de capital, um follow-on aí, cerca de 15% de desconto na época, né? 3,73, tá? Já rolou esse follow-on, então a empresa, as ações sofreram essa super oferta aí e tiveram uma queda um pouquinho mais abrupta do terceiro para o quarto tri da economia real, e no caso as ações ali entre outubro e novembro também chegaram a não responder tão bem quanto a bolsa, tá?
mas nesse momento consegue se reestruturar e alongar as dívidas. Então, o prazo médio da dívida aumenta para 5 anos, o que torna o Brasil, né, torna o custo financeiro aqui muito mais atraente. Várias empresas fizeram isso, pessoal. Dá para falar também de Gol e de Azul, CVC. Então, o pepino, a alavancagem não foi resolvido. Tá? O que foi resolvido só é o prazo para ela pagar. Interessante, e rolou o startup aqui, né, o início das operações da linha dela de tratamento de sucata na Metalex. Essa aqui é uma parte importante aí de receita da companhia. O pessoal da XP não está muito otimista, né? Um dos grandes pontos que eles colocaram aqui é que fraco resultado impactado principalmente pelo preço do alumínio. Tá? Então, o preço do alumínio, créditos para a XP Expert, para o Lucas Lag, para o Guilherme Nips e para a Fernanda Urbano. Tá? Então, aqui com o preço do alumínio, o que eu olho para o preço do alumínio, pessoal? Na minha opinião, o preço do alumínio está consolidado, assim como esteve em 2018 até 2020, e durante também pandemia. Então, esse foi o preço do alumínio, que estamos vivendo algo muito parecido, um pouquinho mais inflacionado pós-pandemia. Então, um boom que fez a empresa vir para a bolsa e que trouxe aqueles números maravilhosos, pessoal, ele está conectado a essa super alta aqui. Porém, a Cebave é um pouco diferente de uma Vale, de uma Semin, e não necessariamente se beneficia do dólar. Tá? Porque ela não exporta muito pouco. Então a gente vai estar conectando. A correlação maior aqui, pessoal, é juros, curva de juros, Selic, etc. Tá? E a preço da commodity. Tá? Para ela conseguir repassar preço. Então é importante aqui que a gente tenha dólar para lá, o dólar para cá, não importa. Esse ano aqui o dólar está fraco, né? Inicia o ano um pouquinho mais fraco em relação a 2021 e com certeza a 2022, tá? Com certeza a 2022 e com certeza 2021, tá? Onde fechamos a 5,80. Então ela não vai estar muito conectada com o câmbio, tá? Dívidas são adquiridas em dólar, em algumas delas, tá? Então é importante o dólar ficar calminho para ela e a commodity aquecida. Por isso que, apesar dela não exportar para a China, é importante acompanhar a China, porque a China faz commodity subir. Beleza, pessoal? Então é importante para o alumínio este ano aqui, 215 aqui é uma bolsa indiana, tá? Então o alvo que eu tenho ali é 215,80, tá? De apreciação, e o suporte já foi tocado. Tocado quando, pessoal? Em dezembro. Tá? Então tocou aqui no 197,70, tá? Continua com o mesmo cenário base do ano que vem. É ali uma mínima importante e não deve passar com facilidade. Caudas podem ser feitas, tá? Mas não passar e fechar. Foi isso que aconteceu de 2017, 2016 ali, até 2020. Então, é esse mesmo padrão técnico que eu vejo aqui, olhando para a economia chinesa, diferentemente da norte-americana, que pode estimular a economia via fiscal. Tá? Então, é um grande propulsor, apesar da Cebave não exportar, como eu falei, para a China, apenas 1,8%. A China que faz preço de commodity dá um spike bem grande. Tá? Olhando aqui para o Brasil, houve um crescimento da demanda em relação ao trimestre anterior, ou seja, terceiro tri de 2022. Isso é importante, puxado pelo segmento de transportes, que é a principal indústria aí que vai utilizar o alumínio. Beleza? Transição energética também existe essa possibilidade, principalmente se não me engano, na indústria, na segmentação de transmissão. Tá? Então, o alumínio é utilizado sim, você vai estar conectado com menos intensidade do que o cobre, por exemplo. Está menos conectado com o níquel, com a transição energética, mas ainda assim o alumínio é interessante para você. Olhando para essa tese de investimento da transição energética, carros elétricos e tudo mais, o aumento de volume de vendas em 12% na comparação com o segundo trimestre de 2023, então mais um ponto positivo doméstico, em terras tupiniquins aqui, e ela tem 3 grandes produtos, a gente vai estar olhando para os primários, para os transformados, para a reciclagem, tá? Reciclagem tem um startup que começou agora no terceiro trimestre, então é importante, a Metalex, então isso é importante, vai aqui representar um aumento do potencial de EBITDA e receita da companhia. Tá? Agora, as vendas de alumínio, vocês percebem aqui, pessoal, 92% é Brasil, 8% apenas é mercado externo. Então, é uma companhia que está muito, muito conectada com o Brasil, o que difere ela das 99,9% das empresas de commodities brasileiras. Beleza? Feito isso, a gente vai aqui para o filme. O filme mostra uma companhia com uma mega alavancagem, tá? Com um déficit aqui, mas tem um quê contábil, né? Ela queimou aqui capital de giro, uma manobra contábil, então não é um resultado orgânico, 100% orgânico aqui, esse prejuízo recente da companhia, mas é uma empresa que tem uma alavancagem muito grande.
Após a IPO, não foi bem, não traz bons resultados, embora o pessoal da XP continue otimista para o longo prazo, no curtíssimo, pessoal, ela pode ali performar menos do que as companhias que são extremamente conectadas com China. Tá? E China pode surpreender. Não vejo Estados Unidos no ano de 2024, até pela sazonalidade política eleitoral e também da política monetária, que está com juros restritivos, dar grandes saltos econômicos. Tá? Acho que Estados Unidos e Brasil vão meio que crescer menos, ainda aquecidos, mas menos. Agora a China pode dar o pulo do gato em 2000, ou o pulo do dragão, né? Em 2024, porque é a economia do mundo que não se preocupa com inflação, é a economia do mundo que tem fiscal de sobra para fazer. Beleza, pessoal? A Cebave, apesar da alavancagem alta, aprovou dividendo em dezembro, né? Créditos para Felipe Moreira da Infomoney. Então eu olho aqui para os seus fundamentos e vou lá para os dividendos, pessoal. 2023, ela finalizou o ano com 23 centavos. Tá? 23 centavinhos em 2023, 38 centavos em 2022, representando em 2023 os 35, pessoal, 6,85% de yield. Então você, barciniano, Bazin, olha, pode se interessar. Companhia mal das pernas consegue aqui distribuir dividendos, por que não olhar com ela com carinho numa tese de médio e longo prazo, se você está comprado, se você acredita em alumínio sendo utilizado, aumentando a demanda pelo mesmo, tá? R$ 5,83 é o preço teta dela atual, acreditando que ela repete 2024 o mesmo dividendo de 2023. Ora, pessoal, olhando para o preço do alumínio estável, considero que está estável. Dólar estável para ela não é tão importante, mas alumínio estável, China podendo acelerar o fiscal, tá? Fazendo a commodity aumentar, Brasil, CAGED, PENAD ainda indo muito bem em termos relativos, e economia, apesar de desacelerar, tá vendo o quê? Taxa de juros cair, tá? E a curva de juros estabilizar. Então, o macro e o micro estão ok, tá? O micro que não compete à própria companhia. O que compete à companhia, pessoal, vai ser muito provavelmente follow-ons, debentures, como ela vai financiar essa alavancagem que ela adquiriu no curtíssimo prazo. Tá? Então, é uma companhia que vai ter dívida, custo do capital sendo o principal detrator de preços. Como o custo de capital para o ano que vem tende a diminuir, tá? Ótimo. Tá? Vejo que o pior cenário, o pior já passou. E qual foi o pior para ela ali? Entre 3,70 e 3,50. Tá? Mais ou menos, o follow-on foi a 3,75, né? Se não me engano, se não me falha aqui o slide que eu trouxe, foi a 3,73. Follow-on foi a 3,73. Então teve um follow-on aqui embaixo, pessoal. Se vocês quiserem anotar no gráfico, eu acho importante anotar o follow-on a 3,73, porque é um preço em que o mercado deve respeitar e respeitar muito, tá? Sempre que tem muita demanda ali no follow-on. Bom, eu considero como desconto, pessoal, 4,94 para baixo é um desconto sim. O principal dele está em 4,32, 4,9. Acho difícil vir para 3,87, mas saibam que 3,73 é follow-on. Tá? Então, para a tese de melhor custo de capital, pessoal, faz sentido, ou muito sentido no caso, você acreditar que não teremos, tá, a Cebave negociando abaixo do follow-on. Tá? Não faz muito sentido você acreditar que a gente vai negociar abaixo do follow-on. A gente tem uma Selic caindo, tá? E também a curva de juros de certa maneira estável. Beleza? Quais são os alvos aqui para o primeiro trimestre, para esse março, pessoal? A gente vai estar olhando em 5,75, 5,80. E depois o creme de la creme aqui, 6,14. Tá? Então 6,14 é o principal alvo que eu tenho para lá para março. Tá? Então se vocês quiserem aí, de repente, não sei se tem a liquidez, vendas de call, por exemplo, compras de put, tá? Só no 6,14 ou a partir do momento que ela estiver próximo do 6,14. Ali para mim é um grande alvo de curtíssimo prazo e o desconto acaba sendo de 4,94 para baixo, tá? Principalmente 4,32. O Bradesco anunciou um preço-alvo ano passado de 4,50, mas foi atingido. Tá? Então eu deixo aqui no gráfico só como memória, até posso mudar aqui para 3,73 follow-on, fica mais bacana, tá? Para a gente estudar ao longo do próximo ano. Tá? Sempre deixar essas informações no gráfico, eu considero ser muito importante. Então 3,73 realmente é o piso, 4,32 ali o meu preferido para esse primeiro trimestre, caso haja uma queda, aconteça uma queda. 6,14 ou é o fim do desconto ou é o alvo para você tático de curtíssimo prazo. Holder, pessoal, 5,75 para baixo, eu considero ser muito desconto. E aí para o longuíssimo prazo, 11,20 foi o preço de IPO.
Tá? Então você sempre tem que mirar o preço de IPO, que é onde a maior quantidade de dinheiro foi ali inserida na companhia. Então o preço de IPO é o mais importante para a Cebave, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.